Os olhos de Emily se abriram para o teto desconhecido de um quarto luxuoso. Os lençóis sob ela eram macios demais, o ar parado demais, e um suave som de ondas do mar ecoava do lado de fora das portas da varanda entreabertas. Por um segundo, ela achou que estivesse sonhando, até virar a cabeça, e seu coração disparou. Havia um homem deitado ao lado dela, e não era qualquer homem. Ele era alto, esguio, com o peito nu subindo e descendo a cada respiração lenta. Seus traços eram marcantes e masculinos, e seus cílios escuros descansavam pacificamente contra as maçãs do rosto. O pior não era o fato de que ela não o reconhecia, era o fato de que ela estava completamente nua. E ele também. Ela engasgou e puxou o lençol contra o corpo. O movimento brusco o acordou. Ele abriu os olhos, piscando devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seu olhar pousou sobre ela, calmo e quase divertido. Ela cobriu a boca com a mão e sussurrou: "Quem é você?" Ele esticou os braços atrás da cabeça com casualidade e disse: "Você não se lembra da noite passada?" O estômago dela despencou quando uma enxurrada de memórias voltou. A briga com o ex, os shots de tequila, o bartender que a escutou pacientemente, o sorriso discreto. Depois disso, tudo ficou preto. "Meu Deus!" ela murmurou. "O que a gente fez?" O homem sentou-se lentamente puxando o lençol até a cintura. Agora, ele parecia calmo e sério. "Nada que você não tenha pedido", disse ele. "Mas, se serve de consolo, eu não toquei em você sem consentimento. Eu prometo." O rosto de Emily ficou vermelho enquanto ela apertava o lençol contra o peito e se virava. "Isso foi um erro. Eu deveria ir embora." Ele inclinou a cabeça levemente. "Você deixou suas roupas no corredor. A menos que queira sair com minha camiseta." A respiração de Emily travou. Aquilo era um pesadelo, um erro atrás do outro. Finalmente, ela olhou para ele. "Por que você me trouxe aqui? Quem traz uma estranha para casa assim?" Ele hesitou por um momento antes de responder. "Porque você parecia precisar de alguém que se importasse. E eu não ia deixar você sair tropeçando pela rua meio inconsciente." A voz dele agora era mais suave, quase gentil. Emily não sabia o que dizer. O quarto estava em silêncio, exceto pelo som das ondas quebrando além da varanda. Sua dor de cabeça pulsava nas têmporas, mas era a tensão no ar que mais doía. Então ele falou novamente, mais devagar desta vez. "Tem mais uma coisa. Algo que você provavelmente deveria saber." Ela se virou, desconfiada. "Ontem à noite foi minha primeira vez." Ela piscou. "O quê?" "Minha primeira vez. Na vida." Emily congelou e o quarto pareceu ficar mais frio. "Você está brincando." Ele balançou a cabeça. "Não pareço alguém que mentiria sobre isso." Eu não minto." Ela não sabia como processar aquilo. Como um homem como ele entregaria sua primeira vez a uma estranha bêbada numa vila de praia? "Por que você faria isso?" Ele fez uma pausa antes de responder. "Porque pela primeira vez eu quis escolher por mim mesmo. E ontem à noite eu escolhi você." Emily ficou ali, atônita. A luz do sol da manhã iluminava metade do rosto dele. Ele não parecia convencido, parecia honesto. Ela apertou o lençol e desviou o olhar. "Isso é insano." Ele não discutiu, apenas a observou. E, lá no fundo, ela percebeu que isso não seria fácil de deixar para trás. Não depois do que tinha acontecido, e não depois do que ela estava começando a sentir. Emily Donovan nunca imaginou acordar nua ao lado de um estranho, muito menos de um que alegava ser virgem. Aos 24 anos, ela achava que sua vida estava mais ou menos nos trilhos. Tinha um trabalho estável como designer gráfica freelancer, um pequeno apartamento em San Diego e um relacionamento que, até 2 semanas atrás, parecia estar caminhando para o casamento. Mas tudo desmoronou quando descobriu que seu namorado de 7 anos estava não apenas a traindo,
mas traindo com sua melhor amiga. De coração partido e humilhada, ela fez as malas e fugiu para Newport Beach, em busca de um fim de semana de desapego, brisa salgada e, se necessário, tequila. Era para ser um recomeço, sem romance, sem riscos, sem homens. Apenas ela e sua amiga Nicole em um condomínio de frente para o mar. Mas na primeira noite, Nicole recebeu uma ligação de trabalho e foi embora mais cedo. E Emily, já meio alta por causa das margaritas, acabou entrando em um bar à beira-mar, daqueles que não aparecem no Yelp e nem tem placa na frente. Foi lá que ela o conheceu. O bartender, aquele dos olhos cinza ardósia, das mãos calmas e de uma quietude que atraía sem esforço. Ele mal falava, mas quando falava, sua voz era baixa e tranquila, e ele realmente ouvia. Emily se lembrou de ter contado a ele coisas que não dizia em voz alta havia anos. Lembrou-se do sorriso discreto dele quando ela xingou o ex, e de como ele serviu outra bebida sem perguntar. Depois disso, tudo virou um borrão, um táxi, ou talvez o carro dele, um corredor comprido, um copo de água pressionado em suas mãos, uma cama macia. E agora isso. Uma manhã que ela não podia desfazer. O homem ao seu lado havia se apresentado na noite anterior como Aiden, sem sobrenome, sem detalhes, apenas Aiden. Ela assumiu que fosse mais um perdido de 20 e poucos anos, talvez trabalhando no bar para pagar aulas de surf ou o aluguel. Mas tudo ao redor dela dizia outra coisa. O quarto era grande demais, os lençóis macios demais, as paredes decoradas com obras de arte originais, do tipo que pertence a galerias. Uma garrafa de vinho repousava intacta num balde de gelo perto da janela. O rótulo, em francês, era de algo que ela só tinha visto em cardápios que não podia pagar. E então, havia a vista panorâmica do oceano, emoldurada por cortinas brancas esvoaçantes na brisa da manhã. Nada daquilo combinava com a imagem de um bartender que ganhava $40 por noite em gorjetas. Emily se sentou com cuidado e tentou organizar os pensamentos. Seu celular havia sumido. Suas roupas não estavam em lugar nenhum. Ela não sabia onde estava. Estava prestes a entrar em pânico novamente quando a porta rangeu e Aiden entrou, agora vestido com uma camiseta branca simples e calças de linho soltas. Carregava uma bandeja com 2 canecas de café. Ele ofereceu uma a ela, sem dizer nada. Ela hesitou, depois aceitou. "Ainda acha que sou um pervertido?" perguntou ele casualmente, enquanto se sentava na poltrona em frente à cama. "Estou reservando meu julgamento", respondeu ela, apertando o piojo lençol mais firme contra o peito. "Você mentiu para mim." "Eu não menti. Você nunca perguntou quem eu era. Você apenas presumiu. Você estava atrás de um bar. Isso faz de você um bartender." "Justo", disse ele tomando um gole da caneca. "Mas eu nunca disse que trabalhava lá. Só ajudo às vezes." "Porque você está entediado", desafiou ela. Ele olhou pela janela. Algo assim. Havia algo na forma como ele se comportava, uma certa leveza e precisão que a deixavam desequilibrada. Ela já havia saído com homens confiantes antes, até mesmo arrogantes, mas Aiden não parecia estar atuando. Ele apenas era calmo, e a olhava como se já soubesse que ela não acreditaria nele. Ela pousou o café. "Então, o que você é, afinal? Não é bartender, não é mentiroso. Quem diabos você é de verdade?" Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a escrivaninha no canto do quarto, abriu uma gaveta e tirou uma carteira de couro fina. De dentro, pegou um cartão de metal preto. Entregou a ela. O nome dizia Aiden R. Adley. O fôlego de Emily prendeu-se. Já tinha visto aquele nome antes, em manchetes, artigos, listas da Forbes abaixo dos 30. Aiden Adley, herdeiro do Adley Group, império de imóveis de luxo, fortuna estimada em bilhões, solteiro, virgem, aparentemente. Ela olhou lentamente para ele. "Isso é uma piada."
Eu gostaria que fosse, disse ele. Mas é real. Eu sou real. Emily o encarou. Ela queria rir, gritar, desaparecer. Nada daquilo fazia sentido. E agora? Perguntou finalmente. Ele deu de ombros. Isso depende de você, mas se quiser ir embora, não vou impedir. Só não finja que a noite passada não significou nada. Para mim, significou. Ela não sabia o que dizer, mas algo dentro dela mudou. Aquilo não era apenas um erro de manhã seguinte. Era o começo de algo que ela não esperava. Emily ficou descalça sobre o chão frio de mármore do corredor, vestindo nada além de uma camiseta larga emprestada e os restos da própria confusão. O café em suas mãos já estava frio havia muito tempo, mas ela não estava pronta para largá-lo. O peso do nome de Aiden, a realização repentina de quem ele realmente era e a intimidade desconcertante do que tinham compartilhado colidiam dentro do peito como uma tempestade incontrolável. Aiden Adley, não apenas um bartender, não um estranho, um bilionário, uma figura pública e alguém que havia se escondido intencionalmente atrás de um balcão em um bar anônimo à beira-mar, fingindo ser outra pessoa. Ela queria odiá-lo pela omissão, mas ele nunca havia mentido de fato, apenas deixou que ela presumisse. Ainda assim, isso não parecia certo. Nada parecia. Ela entrou na sala de estar, onde ele estava de pé perto das portas de vidro da varanda, olhando para o oceano como se pertencesse a ele. O sol refletia em seu cabelo escuro, e sua postura era calma, mas havia uma tensão nos ombros que denunciava inquietação. Então ela começou, com cuidado. Você faz isso com frequência? Leva desconhecidas para sua vila? Ele não se virou. Nunca, disse em voz baixa. Você foi a primeira. Ela bufou, sem saber se ria ou ia embora. Você espera que eu acredite nisso? Você não precisa, disse ele, finalmente virando-se para encará-la. Mas é a verdade. Ela sustentou o olhar. Sua expressão era firme, indecifrável. Ele não implorava, não encantava, não tentava convencê-la. Apenas dizia os fatos, como se fosse a única forma que conhecia de se comunicar. Por que eu? Ela perguntou. Por que naquela noite? Aiden caminhou até o bar no canto da sala e serviu-se de um copo d'água. Porque você não me olhou como todos os outros olham. Você não sabia quem eu era. E pela primeira vez em anos, eu consegui respirar. Emily tomou um gole lento do café frio e o observou. Queria acreditar nele, mas acreditar significava aceitar que ela tinha acabado de dormir com um bilionário recluso que, além disso, era virgem e também estava prestes a se casar com outra pessoa, pelo menos de acordo com o artigo que Nicole havia enviado. Tem outra coisa, disse ela lentamente. Minha amiga me mandou um artigo. Diz que você vai se casar essa semana. É verdade? Aiden colocou o copo sobre o balcão e assentiu. É verdade. As palavras pairaram entre eles como uma ferida aberta. Então eu fui o quê? Um ato de rebeldia? Sua última noite de liberdade, antes do casamento de conto de fadas? Ele deu um passo em sua direção. Não, não é assim. Então como é? Ela disparou. Quer honestidade? Tudo bem. Você me pegou, me trouxe para cá, dormiu comigo, disse que era virgem, e agora descubro que está prestes a se casar com outra. Por que eu deveria acreditar em uma palavra sua? Ele não vacilou. Porque eu não te peguei. Foi você quem se apoiou no bar e perguntou se eu queria fugir com você. Você me beijou primeiro. Você segurou minha mão. Disse que estava cansada de fingir que estava bem. E eu senti o mesmo. O rosto de Emily queimava. Ela se lembrava de pedaços disso, fragmentos da conversa no bar, sua risada, o silêncio dele, o calor correndo em suas veias. Ela só queria sentir algo que não fosse traição. Queria esquecer. Então, quem é ela? Perguntou com a voz agora mais baixa. A mulher com quem você deveria se casar? Aiden suspirou.
O nome dela é Lena. Crescemos juntos. Nossas famílias são parceiras de negócios há décadas. O casamento é por causa de uma fusão, não por amor. Foi arranjado, mas nenhum de nós queria isso. Então por que seguir com isso? Porque se eu não casar, meu pai desiste do acordo, e tudo o que meu avô construiu desmorona, e o pai da Lena perde seu maior investidor. Somos apenas peões. Emily desviou o olhar, sentindo-se sobrecarregada. E quanto a nós? Disse suavemente. Existe um nós? Ou isso foi só um acidente bonito? Aiden deu um passo mais perto. Não foi um acidente. Talvez não tenha sido planejado, mas significou algo para mim. Passei a vida inteira ouvindo o que fazer, como agir, com quem casar. E pela primeira vez, eu quis algo real. Emily o encarou. Não sabia o que dizer. Parte dela queria acreditar em cada palavra, cair nos braços dele e esquecer o mundo lá fora. Mas a parte lógica gritava que aquilo era perigoso, tolo, impossível. Eu não posso ser um segredo, sussurrou. Não vou ser sua fuga. Eu não quero te esconder, disse ele com a voz firme e baixa. Mas se eu for abandonar tudo, preciso saber que o que temos é mais do que uma noite. Ela hesitou. Ele se aproximou ainda mais. Fique só por hoje, sem pressão, sem expectativas. Vamos apenas conversar, comer, respirar. Ser pessoas, não papéis. Contra o bom senso, Emily assentiu. Um único dia. Ela podia fazer isso. Aiden segurou sua mão com delicadeza e a conduziu até a cozinha, onde preparou o café da manhã. Ovos, torradas, frutas. Nada extravagante, apesar dos eletrodomésticos caríssimos. Comeram no balcão como duas pessoas comuns. Ele perguntou sobre o trabalho dela. Ela perguntou sobre a infância dele. Ele contou como os pais estavam sempre ocupados, como odiava o colégio interno, como costumava fugir para lavar pratos no antigo hotel do avô, só para se sentir invisível. Ela contou sobre a perda da mãe aos 15 anos, sobre como construiu seu próprio negócio do zero e como a traição parecia um afogamento. O tempo passou devagar, com suavidade. A tensão derreteu em risadas tímidas, memórias compartilhadas e silêncios cheios de significado. Depois do café, caminharam descalços pela praia. A brisa do mar bagunçava o cabelo de Emily, e Aiden parecia mais humano do que nunca. Você não é quem eu esperava que fosse, disse ela. Nem você, ele respondeu. Naquela noite, enquanto o sol mergulhava no horizonte e pintava o céu com tons de rosa e dourado, Aiden virou-se para ela. Eu não quero mais esse casamento. O coração de Emily acelerou. O que você está dizendo? Estou dizendo que não quero mais fingir. Eu quero escolher. E eu escolho você. Ela o encarou atônita. Mas e sua família, a empresa, tudo isso? Eu dou um jeito. Se eu perder tudo, perdi. Mas não vou me perder. Emily não respondeu. Ainda não. As ondas quebravam atrás deles, firmes e incansáveis. Ela o olhou. Aquele homem que devia estar fora do seu alcance. E percebeu que ele estava disposto a arriscar tudo por algo real. Por ela. E isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, Emily ficou acordada, enrolada sob os lençóis frios da mesma cama onde sua história com Aiden havia começado. O quarto estava silencioso, mas sua mente não. Ela havia concordado em ficar mais um dia, para se dar tempo de processar tudo. Mas nada parecia mais claro. Pelo contrário, a linha entre lógica e sentimento estava ainda mais turva. Aiden havia dito a verdade, ou pelo menos a versão da verdade que queria que ela soubesse, mas as dúvidas ecoavam. Ela podia confiar nele? Ou estava caindo numa ilusão cuidadosamente construída que a puxava para um mundo ao qual nunca pertenceria? Ela se virou e olhou para ele, dormindo ao seu lado. Sua respiração era calma, o rosto relaxado e vulnerável na penumbra. Não havia arrogância ali, nenhum traço do bilionário das manchetes. Ele parecia alguém que finalmente havia encontrado paz. E, de alguma forma,
Ela havia sido a causa disso. Esse pensamento a confortava e a apavorava. Na manhã seguinte, Emily acordou cedo e andou até a sala de estar. Precisava de ar, ou de café, ou de um motivo para não sair pela porta e nunca mais voltar. No balcão da cozinha, notou o celular dele desbloqueado, a tela acesa por causa de uma chamada perdida. O nome na tela fez seu estômago revirar. Lena Kensington. Ela não tocou no celular, mas o nome ficou com ela. Uma coisa era ouvir falar da noiva pela boca do próprio homem. Outra era ver o nome confirmado em pixels e vibrações. Aiden apareceu minutos depois, com o cabelo úmido, vestindo uma camiseta cinza e jeans. Parecia surpreso ao vê-la acordada. "Não conseguiu dormir?" perguntou. "Quase nada", ela admitiu. Ele serviu café para os dois e encostou-se no balcão. "Quero te contar uma coisa, algo que não disse ontem." Ela assentiu com cautela. "Estou ouvindo." Ele pousou a caneca e cruzou os braços. "Lena sabe de tudo, sobre nós, sobre a noite que passamos juntos. Ela sabia antes mesmo de mim." Emily piscou, surpresa. "Do que você está falando?" "A vila tem câmeras. Não no quarto, obviamente, mas nas áreas comuns. Ela nos viu entrar juntos, me viu carregar você até o quarto. Me ligou na manhã seguinte e disse que não ia me impedir." Emily franziu a testa. "Ela simplesmente aceitou?" Aiden abaixou o olhar. "Eu e Lena nunca fomos apaixonados. Éramos melhores amigos. Fizemos um acordo. Eu levaria adiante o noivado para que nossos pais assinassem a fusão, mas cancelaríamos antes do casamento. Era só uma questão de tempo, até você aparecer." Emily sentiu algo mudar dentro dela. Não estava com raiva, exatamente, mas se sentia sobrecarregada. "E agora?" perguntou em voz baixa. "O casamento ainda vai acontecer, certo?" Aiden assentiu. "Está marcado para sábado, mas nós dois sabemos que não é real. Estamos apenas cumprindo o roteiro até nossos pais acharem que tudo desmoronou naturalmente. Se cancelarmos agora, o acordo inteiro vai por água abaixo e as consequências podem ser enormes." "Mas você disse que abandonaria tudo." "E eu falei sério, mas a Lena me pediu mais 3 dias. 3 dias para fechar o acordo. Depois, acabamos com isso. Ela também quer sair dessa. Só queremos proteger as pessoas que amamos." Emily se apoiou na bancada da cozinha, sem saber como se sentir. "Então você está me pedindo para esperar nos bastidores enquanto finge ser noivo de outra mulher por mais 3 dias?" "Estou pedindo que confie em mim." Ele respondeu. E nela também. Depois disso tudo acaba, e eu estarei livre para estar com você abertamente." Emily se virou, olhando pela janela para a praia. A ideia de esperar nas sombras a incomodava profundamente, mas no fundo, ela sentia que ele não estava mentindo. Ele parecia genuinamente dividido. "Eu preciso de um tempo", disse ela. "Tudo bem", respondeu ele. Naquela tarde, Emily voltou ao condomínio que tinha alugado originalmente com Nicole. Parecia estranho retornar à vida normal, mesmo que por pouco tempo. Nicole, como esperado, a bombardeou com perguntas, mas Emily disse pouco. Precisava de tempo para pensar, para sentir, para respirar fora do mundo de Aiden. Naquela noite, ela pesquisou na internet. Procurou por Lena Kensington, esperando encontrar uma socialite fria, com pedigree perfeito. Mas encontrou outra coisa. Lena era dona de uma galeria de arte de sucesso, conhecida por sua filantropia e senso de moda ousado. Fotos dela com Aiden apareceram em tabloides ao longo dos anos, mas eles pareciam mais irmãos do que amantes. Em uma entrevista, Lena chegou a rir e dizer: "Se eu e Aiden nos casássemos, nos mataríamos em uma semana. Ele é organizado demais. Eu sou barulhenta demais." Quanto mais Emily lia, menos sentido o noivado fazia, e ao mesmo tempo, mais crível tudo se tornava. No dia seguinte, Emily estava no laptop, quando seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu.
Ele não está mentindo. Aqui é a Lena. Podemos conversar? Seu coração disparou. Ela hesitou. Depois respondeu. Onde? Lena escolheu um café tranquilo no centro da cidade. Emily a reconheceu na hora das fotos. Alta, elegante, confiante. Lena se levantou quando Emily entrou e estendeu a mão. Obrigada por vir, disse ela. Emily sentou-se devagar. Então, você sabia de tudo? Sabia, respondeu Lena. E se te consola, fui eu quem o incentivou a te contar a verdade. Por quê? Lena respirou fundo. Porque Aiden não está feliz há muito tempo. Nós dois estamos presos nesse acordo absurdo por obrigação. Você deu a ele um motivo para finalmente seguir em frente. Eu respeito isso. Emily a encarou. Você não está com raiva? Não, disse Lena com um pequeno sorriso, aliviada. Na verdade, agora eu também posso parar de fingir. Houve uma longa pausa. Emily tomou um gole de chá e deixou as palavras de Lena assentarem. E o que acontece com o casamento? Vai acontecer, disse Lena. Para manter as aparências. Só mais alguns dias. Depois, cancelamos. Esse é o plano. E o que você quer de mim? Lena a olhou com gentileza. Só não vá embora cedo demais. Ele vale a espera. E acredite, esse não é um homem que se abre facilmente. Ele deixou você entrar. As palavras ficaram com Emily, enquanto ela caminhava de volta para o condomínio. Sabia que Lena não tinha razão para mentir. Pelo contrário, teria todos os motivos para afastá-la, mas não o fez. Naquela noite, Emily sentou sozinha na varanda, pensando em Aiden, na confiança, no tempo. Sabia que o que sentia não era apenas físico. Nunca tinha sido só uma noite. Era real, e isso a assustava, mas também lhe dava algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Na manhã do casamento, o clima estava incomumente calmo. O céu encoberto, a brisa suave e fria, e todo o Adelaide Resort cintilava sob uma luz cinzenta que fazia tudo parecer menos ensaiado. Emily estava junto à janela do quarto no resort, observando os preparativos finais lá embaixo. As cadeiras estavam dispostas com simetria perfeita, rosas brancas decoravam o altar, e funcionários uniformizados se moviam como um relógio. Era o cenário de um casamento perfeito, e mesmo assim, ela se sentia uma espectadora olhando para dentro de um filme no qual não tinha papel. Seus dedos apertaram a borda da cortina enquanto o estômago se revirava. Hoje, Aiden ficaria diante de centenas de convidados e fingiria se casar com outra pessoa. Emily tinha concordado em esperar. Tinha dito a si mesma que era apenas uma formalidade. Mas agora, com a música do ensaio tocando e os convidados chegando em carros de luxo, o peso de sua decisão apertava ainda mais o peito. Ela se afastou da janela e encarou seu reflexo. O vestido azul claro que Nicole a ajudara a escolher parecia elegante, discreto, completamente inadequado para o caos que ela sentia por dentro. Ela não havia sido convidada para a cerimônia, é claro. Estava apenas por perto, por precaução. Foi isso que Lena dissera no segundo encontro que tiveram no dia anterior. Fique por perto, não pelo evento, mas por ele. Quando chegar a hora, ele vai querer você por perto. Emily não soube o que fazer com aquilo. Apenas assentiu educadamente e seguiu com as formalidades. Mas agora, ali sozinha, tudo parecia mais frágil do que nunca. Exatamente às 14 horas, ela ouviu uma leve batida na porta. Ao abri-la, encontrou um funcionário do hotel segurando um envelope. Para você, senhorita, disse o jovem, fazendo uma leve reverência antes de se retirar. Dentro havia um bilhete escrito à mão, em papel espesso. 4 palavras. Venha até a varanda. Seu coração disparou. Ela calçou as sandálias e atravessou a suíte, abrindo as portas de vidro. Aiden estava lá. Não usava um terno, mas sim uma camisa azul marinho e calças sociais. As mãos nos bolsos, o cabelo bagunçado pelo vento.
Sua expressão era indecifrável, mas os olhos estavam fixos nela. Você não está vestido para seu casamento, ela disse baixinho. Nem a noiva, ele respondeu. Cancelamos tudo há 1 hora. Emily o encarou. O quê? A fusão foi concluída. Os papéis foram assinados esta manhã. No fim das contas, não precisávamos de um casamento. E seus pais? Furiosos. Mas está feito. Lena embarcou há meia hora. Já está a caminho da Grécia. Emily se aproximou, tentando processar tudo. Então, acabou? O acordo? Sim, ele disse e depois pausou. Mas não tudo. Seu coração acelerou quando ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Eu sei que só tivemos alguns dias e que isso provavelmente não faz o menor sentido no papel, mas nada na minha vida jamais pareceu tão real quanto isso. Ele abriu a caixa. Dentro não havia um anel de diamantes, mas uma chave de prata pendurada em uma corrente delicada. Isso não é um pedido de casamento. Ainda não. Isso sou eu te pedindo para vir comigo, não só por hoje, mas por uma chance, por nós. Emily não respondeu de imediato. Deu um passo à frente, olhou para a chave e depois para ele. Você está falando sério? Completamente, ele disse. Quero que veja de onde eu venho, não como uma estranha ou como a filha de um investidor, mas como a mulher que conheci naquele bar, aquela para quem eu dei minha primeira vez, sem saber se haveria de novo. Uma parte dela queria chorar, outra queria sair correndo, mas acima de tudo, ela queria dizer sim. Não pela vista, ou pela chave, ou pelo gesto grandioso, mas porque pela primeira vez desde que seu mundo desmoronou, ela sentia que não estava sozinha. Ela pegou a chave devagar e a fechou na palma da mão. Uma condição, disse suavemente. Eu não faço segredos, não mais. Sem segredos, ele concordou. Sem mentiras, só nós. Então me leve para casa. Aiden soltou o ar num suspiro, a tensão em seus ombros finalmente se desfazendo. Deu um passo à frente, envolveu os braços ao redor dela e a segurou como se nunca quisesse soltá-la. Naquela noite, em vez de um casamento, o resort organizou um jantar tranquilo, sob luzes penduradas no pátio dos fundos. Apenas Aiden e Emily, uma garrafa de vinho e o som das ondas ao longe. Sem trajes formais, sem discursos, apenas os dois, finalmente respirando sem fingimentos. Ela fez perguntas que antes não tinha coragem de fazer. Sobre sua família, seu futuro, o que ele queria além de salas de reunião e contratos. Ele contou que queria construir algo próprio, algo real, não por legado, não por manchetes, mas pela paz que havia sentido ao acordar ao lado dela naquela manhã. Ela o ouviu. E, entre histórias e risadas, os dois sabiam que já estavam construindo algo. No dia seguinte deixaram o resort juntos, sem manchetes os seguindo, sem câmeras, apenas a certeza silenciosa de que haviam escolhido um ao outro, apesar de todos os motivos para não fazê-lo. Emily não sabia o que viria depois. Não sabia se enfrentariam escândalos, disputas empresariais ou fofocas públicas, mas sabia de uma coisa com certeza. Não tinha mais medo. Não com ele. Os dias seguintes à partida do resort pareciam surreais, como andar por um sonho que se recusava a desaparecer. Emily se viu em um jatinho particular pela primeira vez na vida, sentada ao lado de Aiden, enquanto ele digitava algo no laptop e tomava expresso como se fosse apenas mais uma terça-feira. Eles estavam a caminho da casa dele, no norte da Califórnia, uma propriedade enorme nos arredores do Vale de Napa, cercada por vinhedos e silêncio. Quando o avião começou a descer, ela tentou organizar os pensamentos. Tudo havia acontecido tão rápido. Uma semana atrás, ela estava em um bar à beira-mar, afogando mágoas. Agora, voava pelo estado ao lado de um bilionário que dizia ter lhe dado sua primeira vez. E mais do que isso, sua confiança. Quando eles aterrissaram,
A propriedade tirou o fôlego de Emily. Não era ostensiva, mas sim elegante. Longas cercas brancas ladeavam o caminho de cascalho. Carvalhos altos sombreavam a trilha sinuosa, e a casa em si era uma combinação de pedra antiga e vidro moderno, aninhada entre duas colinas suaves, como um santuário secreto. Por dentro, o lugar era acolhedor, minimalista e cheio de pequenos detalhes que deixavam claro que ele não estava tentando impressioná-la. Ele simplesmente a havia levado para casa. Nos primeiros dias, tudo pareceu perfeito. Cozinhavam juntos, exploravam os vinhedos, passavam longas tardes lendo na varanda ou caminhando pelos bosques próximos. Aiden mostrou a ela sua oficina, onde projetava móveis sob medida como forma de relaxar. Era bagunçada, encantadora e completamente inesperada. Mas o silêncio não podia durar para sempre. No quarto dia, Emily ouviu uma ligação telefônica que mudou tudo. Aiden estava em seu escritório com a porta entreaberta, falando com a voz ríspida. Ela nunca o tinha ouvido assim antes. Não, não estamos reconsiderando o acordo. Eu dei minha palavra a Lena. Isso não é sobre legado. É sobre integridade. Minha resposta é final. Houve uma pausa, seguida de uma frase tensa, em tom baixo. Se meu pai quiser me ameaçar de novo, ele sabe onde me encontrar. Emily recuou antes que ele anotasse e voltou para a cozinha, com o coração disparado. As palavras ecoavam em sua mente. Ameaçar, integridade, reconsiderar. Ela sabia que ele havia abandonado o casamento arranjado e o acordo da família, mas não imaginava o preço que isso teria. Naquela noite, ela finalmente perguntou: "O que acontece se seu pai cortar você?" Perguntou baixinho, enquanto os dois estavam sentados perto da lareira do lado de fora. Aiden ficou olhando para as chamas por um longo tempo. "Então eu recomeço. Não preciso do fundo fiduciário ou do assento no conselho. Tenho o suficiente guardado. Tenho meus próprios projetos. Mas mais do que isso, tenho paz." "E eu?" ela perguntou. "Você também me tem?" Ele virou-se devagar. "Se você quiser estar aqui, então sim. Quero você aqui. Preciso de você aqui." Emily assentiu, mas algo dentro dela permaneceu inquieto. Não era sobre dinheiro ou estilo de vida. Era sobre a tempestade da qual ele havia fugido. E se ela os alcançaria? Alguns dias depois, alcançou. Um artigo sensacionalista se espalhou pela internet como fogo. Fotos de Aiden e Emily no resort. Uma imagem borrada dos dois caminhando pela praia. Uma manchete que gritava traição. Bilionário abandona noiva herdeira por garota misteriosa. O celular de Emily explodiu de mensagens. Nicole ligou, em pânico. Emily ignorou tudo e esperou por Aiden. Quando ele finalmente entrou no quarto, já sabia. "Me desculpa", disse simplesmente. "Eles nos seguiram?" Provavelmente alguém da equipe do resort vendeu as fotos. Era inevitável. "E agora?" "Agora a gente não se esconde", ele disse. "A gente não foge, mas não era tão simples." O artigo desencadeou uma onda de consequências. O pai de Aiden enviou um advogado exigindo uma declaração pública para limpar a imagem da família. Lena foi assediada online, mesmo não tendo nenhuma relação com a história. As próprias redes sociais de Emily foram inundadas de ódio, com estranhos a xingando, questionando suas intenções, vasculhando seu passado. Foi brutal, implacável. Numa manhã, ela se sentou na varanda dos fundos, encarando as colinas, as mãos tremendo enquanto rolava por ameaças anônimas no celular. Aiden a encontrou ali e gentilmente tirou o telefone de suas mãos. "Eu vou resolver isso", disse. "Prometo." "Você não pode parar a internet", ela sussurrou. "Mas posso me colocar na frente dela." Naquela noite, Aiden publicou uma declaração para a imprensa. Era curta, direta e poderosa. A decisão de encerrar o noivado com Lena Kensington foi mútua
e tomada muito antes de eu conhecer Emily Donovan. Qualquer especulação em contrário é falsa e desrespeitosa com ambas as mulheres. Mantenho minha escolha de buscar algo real e não me desculparei por isso. A mensagem se espalhou rapidamente, elogiada pelo tom, clareza e por não se render ao sensacionalismo. Mas o barulho não cessou totalmente, e no dia seguinte, o dano chegou ainda mais perto. Emily recebeu um e-mail anônimo contendo fotos do passado, imagens tiradas na faculdade, bobas e inofensivas por si só, mas editadas para parecer provocantes. A mensagem curta que as acompanhava dizia: "Se afaste dele, ou isso vai piorar." Ela não contou a Aiden, pelo menos não de imediato. Queria protegê-lo, evitar adicionar mais peso à lista crescente de problemas dele. Mas o medo a consumia. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Aiden percebeu seu silêncio e insistiu com delicadeza. Ela entregou o celular para ele. O rosto dele escureceu ao ler a mensagem. "Isso acaba agora", disse ele. "Vamos denunciar." Ela respondeu. "Eles só vão usar outro número, outro e-mail. Então vamos tornar tudo público. Vamos enfrentar isso juntos." "E se isso arruinar tudo?" Ele a encarou, firme, sem hesitar. "Se estar com você arruinar tudo, então esse tudo não valia a pena ser mantido." Ela o encarou, sobrecarregada. "Estou com medo", confessou. "Eu também", ele respondeu. "Mas não vou deixar você ir." No dia seguinte, eles deram uma entrevista conjunta para uma publicação pequena, respeitável, sem drama, sem sensacionalismo, apenas a história deles, honesta, tranquila, humana. Falaram sobre como se conheceram, como tudo aconteceu rápido demais e como estavam tentando entender as coisas passo a passo. A resposta foi mista, mas algo começou a mudar. As pessoas passaram a vê-los como reais, não como fofoca, não como escândalo. Apenas duas pessoas que se encontraram no momento errado e decidiram ficar mesmo assim. Nas semanas seguintes, o barulho foi diminuindo. Lena deu sua própria entrevista, confirmando a verdade e elogiando Emily por sua força e dignidade. As ameaças cessaram. Os artigos mudaram de tom. E numa manhã, enquanto caminhavam pelos vinhedos com xícaras de café nas mãos, Aiden se virou para ela e disse: "Eu nunca conheci a paz até você. É isso que estou protegendo. Não uma empresa, não uma imagem. Você." Emily sorriu, entrelaçando os dedos aos dele. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que talvez eles realmente pudessem dar certo. 6 meses depois, o mundo já não os observava mais. As câmeras haviam se voltado para novos escândalos, nomes mais frescos, manchetes mais convenientes. O que restava era a vida real. E para Emily, vida real significava manhãs lentas no Napa Valley, mãos em volta de uma caneca quente, pés descalços sobre o piso frio de madeira, e a presença constante de um homem que nunca a deixou cair sozinha. Aiden tinha cumprido sua promessa. Reconstruiu sua vida sob seus próprios termos. O negócio da família seguiu sem ele, e ele lançou uma pequena empresa de desenvolvimento imobiliário focada em moradias sustentáveis, algo que sempre quis fazer, mas nunca lhe foi permitido. Emily o apoiou, e ele apoiou ela. Ela lançou um estúdio de design na casa de hóspedes, trabalhava com os clientes que escolhia, e passou a dizer mais não do que sim. Eles compartilhavam tudo: jantares tranquilos, caminhadas noturnas, conversas sem filtro e silêncios compreendidos. Às vezes brigavam, é claro, mas nunca com crueldade. Sabiam bem o preço dos segredos, o peso do silêncio. Numa noite, depois de um dia longo, estavam sentados na varanda enquanto o sol se escondia atrás das colinas. Aiden enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno. Não era um anel. Era a mesma chave de prata que ele havia dado a ela no resort, agora pendurada numa corrente ao lado de outra chave, um pouco maior.
Ele colocou o chaveiro na mão dela e sorriu. Esta é da porta da frente. Agora é sua. Oficialmente. Emily olhou para as chaves e sentiu as lágrimas surgirem. Não se tratava de posse, era sobre pertencimento. Ela olhou para ele e naquele momento viu tudo. Não o bilionário, não a manchete, apenas o homem. O homem que a escolheu sem roteiro, sem rede de segurança. Ela se aproximou, encostou a cabeça em seu ombro e deixou o silêncio os envolver. Eu nunca esperei por isso. Ela sussurrou. Nem eu, ele respondeu. Mas algumas coisas valem a pena quebrar as regras. Ela sorriu e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se inteira, em outra vida, em outro mundo. Talvez nunca tivessem se cruzado, mas a vida tem uma maneira de reorganizar o caos, de construir algo belo a partir do que foi quebrado. Eles se encontraram nas ruínas, mas decidiram ficar, e isso, mais do que qualquer plano perfeito, foi o que fez toda a diferença. Às vezes, o amor não chega quando é conveniente, ele chega quando tudo o resto já desabou. E naquele momento, se você for corajoso o suficiente para alcançá-lo, pode acabar encontrando a única pessoa que faz o caos valer a pena.